Então, pessoal, mais uma entrevista nós estamos agora fazendo, como parte das nossas homenagens pelo cinquentenário dos cursos de licenciatura, bacharelado e engenharia química. E aí, no dia de hoje, eu queria justamente bater esse papo, trazer uma pessoa que foi meu professor, Certo. e hoje, quer dizer, foi meu professor primeiro, depois foi meu colega, e Certo. hoje ainda continua nativa. Eu estou falando aqui do professor Carlos Alberto Vieira de Mendonça. Então, Mendonça, para a gente começar nosso papo, a primeira coisa é o seguinte: o que é que fez Carlos Alberto Vieira de Mendonça trilhar os caminhos de química e até hoje, então, ainda está na química? Bom, na verdade, eu não sei se boa tarde, boa noite, bom dia a todos que no momento assistirem essa gravação. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra muito grande participar dessa entrevista, ou ser entrevistado pelo Dr. Haroldo, como ele falou, que foi meu aluno. Isso é um prazer maior ainda para mim. Então, Haroldo, na verdade, eu não escolhi a química me escolheu. Não foi eu escolhi a química, na verdade, na época eu fiz vestibular em 70, né? Eu concluí o ensino científico, na época não tinha ensino médio, era primário, ginásio e científico. Eu concluí o ensino científico em 1969, finalzinho, 70. Fiz vestibular e entrei na época, eu tinha feito para a medicina, mas aí tinha opção. Como eu fiquei naquela lista e me chamaram para perguntar se eu queria ficar aguardando vaga ou se queria logo estudar. Aí eu disse, não, eu não vou ficar aguardando vaga, porque como eu era excedente, eu estava no meio daqueles 5, 10 excedentes, eu não iria ficar esperando para uma vaga. De medicina é um curso que dificilmente tem vaga. Mas mesmo na época que eu fiz a medicina, eu fiz com uma pulga atrás da orelha, porque na verdade era um curso que dependia de muito na parte financeira, para você comprar livros, de anatomia, de tudo, e eu não tinha esse recurso todo na época. Eu fiz mais por, sei lá, status, e na época, não, faça porque é um curso bom, mas eu sabia que não tinha condição na época de sustentar aquilo. Era muito distante, eu morava no Santo Antônio e tinha que ir lá para o Batistão, não tinha ônibus, tinha que ir de pé, e é complicado. Então, mas eu fiz. Então, quando me chamaram para fazer essa opção, por isso que eu disse a você que foi ela que me escolheu. Eu disse, não, eu não vou ficar aguardando, não. Depois vai que não tem vaga, entendeu? Eu digo, deixa eu fazer logo. E depois eu me acomodei, gostei e me acomodei. Então, terminei a licenciatura. Na verdade, foi a primeira licenciatura da Universidade Federal do Sergipe. Exatamente, Primeira turma. exatamente. Então, por É, isso que eu também fiquei mais estimulado na época. Eu digo, homem, eu vou ficar aqui esperando. Aí foram lá na frente da reitoria pedir abertura de mais 10 vagas e tal, mas aí não deu em nada, porque dependia de MEC na época, tudo. Para que eu entrasse, né? Mas aí eu disse, não, quem quiser que vai fazer. Só que depois que eu fiz a opção, conseguiram mais 5 ou 10 vagas, mas eu já tinha feito a opção, cara, mas não tinha como voltar mais, né? Eu digo, agora não tem mais jeito. Então eu continuei, eu digo, não vou voltar mais não, vou ficar aqui mesmo. E fiquei fazendo a minha licenciatura. A agora deixa primeira eu perguntar uma turma. coisa, Mendonça. Ah, Quando você estava no científico, né? sim, Teve a química, certamente era uma disciplina que sim, você já dominava. Teve algum sim. professor ou você realmente gostava da química? Não, claro que professores. Eu tive um professor chamado Polito no segundo ano do ensino científico, na época era ensino científico, e que despertou para mim aquele interesse na química. E o camarada fazia experiência, trabalhava com CBA de química, que era um nível moderno na época, e com coisas novas, com experimentos e tal. Então, aquilo despertou o meu lado químico da coisa. Isso era Ateneu, né? Não, isso era no Colégio Jacques de Figueiredo. Ah, no Jacques Figueiredo. O Jacques de Figueiredo, na época, Entendi. nós tínhamos como Uhum. ícones
o Jacques de Exato. Figueiredo e o Ateneu. Isso, E isso. em terceiro plano nós tínhamos o Tobias Barreto, o Colégio Isso Tobias mesmo. Barreto, tá? O Jacques Figueiredo era aí na Praça da Catedral, né? Sim, o Jacques Figueiredo, para você ter ideia, ele funcionava com externato e internato. Para que você tenha uma ideia, tinha quase 200 alunos internos no Jacques. Interno Meu significa dizer Deus. alunos que manhã, tarde e noite, tendo as 3 refeições, tudo, todos eles ficavam lá. Eram pessoas que vinham do interior, tá? Meninos, Meninos, rapazes, só masculino, só masculino. são masculinos. Embora o colégio tinha também masculino e feminino, só que o internato era masculino, Entendi, entendeu? entendi, E outra coisa, as turmas eram masculino separado e feminino. Isso só foi entendi. misturar na década já no finalzinho de 80, quase no finalzinho de 70, aliás, 70 e tanto, Certo, foi mudar. Mas, a princípio, naquela época, em 1960 e pouco, masculino e feminino. Só entendi. próximo de 70 que mudou, entendeu? Tá certo. Aí, sim, o diretor do Jacques que era, rapaz, eu tô aqui com o nome dele na Não era o boca. diretor, era um casal, era a professora Judite e o professor Benedito. Isso! Então, É, Judito Benedito, é isso mesmo. eu estudei no Jackson, que é o seguinte, é um fato interessante. Eu, na verdade, família humilde. Minha família, meu pai era funcionário do Correio, né? Tenho mais 2 irmãos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Meu pai faleceu com 43 anos. Poxa, Né? muito jovem, né, Mendonça? 8 anos doente. Oito Poxa, anos. Então, eu não tive contato com meu pai. E como eu era o mais velho, eu passei a ser aquele, vamos dizer assim, o espigão, aquele que. Então, eu estava na época no ensino médio, eu era primeiro ou segundo ano do ensino médio. Aí faleceu, e tudo bem, mas passei a minha vida agora só. Mas eu sempre, Haroldo, nas minhas turmas, eu nunca fui primeiro, nem segundo, mas eu estava sempre entre os 5 primeiros. Nunca fui assim, de ser o primeiro da sala, mas eu sempre gostava de estudar e sempre no meio daqueles 5, disputando ali o quarto, o terceiro, o segundo, às vezes tirava uma nota maior do que a do primeiro, mas enfim, ficava no meio dos 5. E fiz o meu ensino, na época científico, no Colégio Jackson. Fiz o Jackson, ginásio e fiz o científico. científico. Aí você disse, sim, mas como era colégio particular de Goiânia? Só que É. eu consegui, na época, uma bolsa federal com o doutor Lourival Batista, que era senador. Ah, entendi, Eu fui com a entendi. minha mãe, nós fomos de ônibus, descemos no Sim. parque, na catedral. Ele morava ali na 13 de julho. Pedimos uma audiência lá e tudo. Minha mãe foi, pediu. Ele, pois não, vamos conseguir para ele. Aí me arranjou uma bolsa de estudo. Então tem um fato interessante que quando nós saímos, eu não sei se essas coisas eu devo estar comentando Não, aqui. vamos conversando que tá interessante. Ah, tá bom. Então quando eu saí com minha mãe, minha mãe e meu irmão, na época eu era pequeno, e quando nós chegamos ali perto da Ponte do Imperador, aí encostou um carro preto e abriu assim o vidro, chamou a minha mãe e disse: Olha, o senador mandou levar vocês em casa. Rapaz, Aí nós entramos no carro e ele nos trouxe aqui, eu morava no bairro Santo Antônio. Então, essa bolsa que nós conseguimos com ele, um documento que ele nos deu, nós levamos para o Colégio Jackson, e na época a bolsa era bolsa mesmo, você ficava até a conclusão de tudo. Então, isso você tá falando de quê? De 67 por ali? 60 e mais ou menos 62, 63. Caramba! Quer ver? Deixa eu anotar aqui, em 1965, 66, por aí. 65, 66. É, 65, 66. Então, aí eu fui estudar, não fui para o Ateneu, fui para o Jacques porque ganhei essa bolsa. Então, fui na secretaria, dei entrada, tudo e aquilo você tinha no primeiro ano do ensino ginasial, primeiro, no segundo, terceiro e no quarto. Todo ano ela automaticamente era renovada. E quando chegou no término do ensino ginasial, você entrava pedindo para continuar no científico. E eles
renovavam para o ensino científico. Por isso que eu continuei no Jackson. Entendi. Entendeu? Agora, agora vamos voltar ali Sim. a sua entrada na universidade, em Sim. 1970, né? Brasil Então, campeão. concluí o ensino científico, Brasil campeão. Me recordo que naquela época, Haroldo, para passar no vestibular era muito difícil. Então eu estudava assim, eu passei de julho até dezembro, final de dezembro, começo de janeiro. Eu trabalhava no Colégio Jackson, porque eu já tinha, acabei de terminando o ensino científico, né? Isso foi em 69 que eu terminei, em 70 Certo. eu trabalhava no Colégio Jackson, como bedel de aluno, sabe o que é bedel? Sei, sei, sei. É, supervisor de aluno e tal. Então eu tomava É, conta, menino, vá para a sala, não vá gazear, venha é, para aqui, não pode ficar aí, entendeu? é. E como eu me destaquei no ensino no científico, aí a professora Judite me chamou uma certa tarde, e, seu Carlos Alberto, eu disse, pois não, dona Judite, eu gostaria de falar com o senhor aqui na minha sala. Aí eu, era no andar superior, eu disse, ela disse, olha, os meninos do quarto ano do ensino ginasial, isso eu tinha terminado do científico, Sim. eles estão com um problema. O professor de matemática, que era professor Genaro, não sei se você se lembra, um professor. Aí, esse professor, ele está doente e vai ter que passar aí uns 30 dias, fez uma cirurgia, e dá para você fazer uns exercícios de matemática com os meninos, para que eles não fiquem sem aula e revisem o assunto. Eu disse, pois não, professora. Então, aí eu fiquei do mês de final de setembro até outubro, né? Só que a coisa agravou lá do professor e ele não conseguiu retornar em outubro e tinha novembro ainda para se cumprir. Aí os meninos disseram à professora: não, nós queremos que o professor continue. O professor. Rapaz, Aí eu ficava tomando conta dos meninos, mas quando chegava no horário das aulas, eu ia para a sala e fazia aqueles exercícios. Me lembro até agora os assuntos. Eu trabalhei muito com equação completa do segundo grau, equação incompleta, resolvendo naquela época no quarto ano do ginásio. Então, trabalhamos isso no finalzinho do ano. E os meninos gostaram. Tanto é que depois de 70, quando eu fiz meu vestibular e que fui para a licenciatura em Química, eu recebi um convite de professora Judite para continuar ensinando agora Química no Jacques de Figueiredo. então veja, você era Sim, um eu tinha garoto aí 19 com anos. 16 anos, 17 anos, 19, né? Na época eu tinha 19, 18 19 anos, anos, no veja. máximo 19, porque o ensino o científico você terminava entre 18 e 19, dependendo do mês que você tivesse nascido, né? Às vezes o cara Então você já completava 18. tinha, certo, você já tinha experiência já de sala de aula com 19 anos. Tá, então por isso que isso me ajudou muito na aposentadoria, porque eu contei esse tempo que eu estava ensinando. Entendi. Tá? Não contou como 30 anos, tá? Mas contou como 35, como contribuição do INSS. Certo, certo. Contou, tá? E aí, Mendonça, Então eu fiz desculpe o interromper. sim. Vá, Aí vá no comecei vestibular, a minha né? história na licenciatura, tá? Em 1970, foram 20 pessoas, inclusive na época entrou Augusto Bezerra, a professora Djalma, Lenaldo é de uma turma depois da nossa, não foi da primeira turma. Você disse que entraram quantos em 1970? 20, foram 20. Então, 20 alunos, Certo. nós entramos 20. E naquela época, para você ter a ideia, a licenciatura, a grade curricular, o currículo em si, né? Mas vamos deixar currículo, a grade em si. A grade era uma grade mais técnica, não era uma grade voltada para a Sim, licenciatura, entendeu? sim, 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 Tanto é que sim. nós só tínhamos apenas, eu acho que 2 semestres no finalzinho do curso, com didática, com prática de ensino, essas coisas. Mas, na verdade, cálculo 1, 2, 3, e fazíamos até cálculo 4, como optativa, tudo. Enfim, era uma grade mais técnica, mais química, se a gente pode dizer assim. Sim, sim, E sim, não sim, tinha sim. muita diferença para química industrial, nem, na época, foi a Sim, primeira turma de engenharia também. sim, sim. Foi a primeira turma de engenharia. Foi, foi. Então, aí nós estudamos essa licenciatura.
71, 72, então, tanto é que eu teria que colar grau em 74. Né, assim, em 73, Sim, olha, 70, 71, 72, 73. Então eu colaria grau em 73. Mas quando chegou no segundo semestre de 73, que tinham 4 anos já, faltou professor de prática de ensino. Não tinha professores de prática de ensino, que teriam que ser obrigatoriamente professores licenciados. sim, Um engenheiro não podia ensinar, nem um químico industrial, prática de ensino de química, tinha que ser um licenciado. sim. E, na verdade, o único licenciado que nós tínhamos no estado, um dos poucos, era a professora Júlia Pantoja, uma professora que ensinava no Ateneu e era licenciada em Química. Então, a universidade teve que procurar contato com a professora para fazer um contrato emergencial, para que no ano seguinte ela concluísse, senão nós não tínhamos como colar grau. Tanto é que, nesse momento, só tinha de aluno de licenciatura e a professora Djalma. Os outros tinham já perdido muitas disciplinas e abandonado e tal, enfim, porque era muito difícil, você não sei se você se lembra disso. O curso de Química, seja lá ele qual for, era realmente difícil. Entram 30, 40, 20 e saem 2, 3, 4, não tem como. Tanto é que a nossa turma do último período de prática de ensino tinha professor Anderson Barreto, professor Armando Ferreira de Barros, Sim. terminou a licenciatura conosco. Tá? E Numa foi. turma especial com a professora foi. Eles são químicos, tá? Mas eles fizeram licenciatura porque eles ensinavam no colégio agrícola na época. E eu acho que o colégio agrícola ia, né, exigir, a partir de determinado momento, a licenciatura para você ensinar, que era o colégio federal. Aí eles Entendi. concluíram a licenciatura, Então, entendeu? sua turma de licenciados foram de quantas pessoas que Foram se dois. formaram? Dois, em Só você e 74. Djalma. Eu e Djalma. A colação de grau, teve a colação de grau, e a formatura foi na Igreja dos Capuchinhos, à Sim, noite, na sim. Igreja dos Capuchinhos. Então, eu me lembro. Então, nós Um colamos grau, minuto. hein? Sim, Deixa eu pegar esse período aí, que é um período muito interessante. De sim, 70 a 74 por aí. sim. Tem Olha, algumas coisas que eu anotei aqui. Vá, diga. você entrou na Universidade Federal de Sergipe recém-criada. Sim, A sim. universidade foi criada em 67, Sim, sim. instalada em 68. 2 anos depois você entrou. Sim. Para você ter ideia, foi a primeira turma com sistema de crédito. Foi o primeiro ano com Ah, sistema de crédito. Então, o sistema de crédito, ele entrou naquele ano, tá? e Que me diga antes, uma coisa, uma sim. curiosidade. O vestibular era subjetivo ou Não, era objetivo? Você tinha que marcar? não, o vestibular era objetivo, Era objetivo. ele foi realizado na minha época no Batistão, naquela parte inferior, onde hoje tem restaurantes e tal, tem bares. Sim, Aquilo tinha sim, muito poucos bares, um ou dois, e era uma parte, um vão livre. Então eles sim. botavam ali, dividiam com fitas, assim, 30 carteiras aqui, mais 30 lá, sala tal, sala Interessante. tal, sala tal, era ali. E na minha época era eliminatória, as provas eram eliminatórias. Por exemplo, você fazia português, mas só fazia a próxima, que era matemática, se você passasse na de português. Então era o mês todo. Na minha época foi assim, o E mês de quem janeiro todo. corrigia aqui mesmo, né? Sim, corrigia aqui mesmo. Então eles precisavam de tempo. Por exemplo, você fazia uma prova no domingo de português, mas a outra prova só era no outro domingo, ou na terça, ou na quarta. Tinha um tempo. E Entendi. os aprovados saíam na sexta, no sábado, naquela lista, todo mundo ia olhar e tudo. Tanto é que quando eu terminei o meu vestibular, a minha salinha, assim, que tinham 30, se tivesse muito, tinham 10, 12 pessoas, porque os outros 20 já tinham perdido, porque tinha que fazer aquela média para poder fazer, entendeu? Foi assim, Certo. Então, veja, você entrou em sim, 70 no Instituto de Química na Vila Cristina. sim, sim, na Vila Cristina. Eu queria que você descrevesse como era o Instituto de Química, porque não se conhece mais, né, o Instituto de Tá, Química. então, veja, naquela época também, a medicina, o primeiro período de medicina, ele passou a funcionar também ali, onde era química. Ou foi em Ah, 70 ou foi em 71, tá? Ou foi sei. no ano que eu entrei em 70 ou foi em 71. Tanto é que nós tínhamos o seguinte, que
Você tem a ideia, o diretor do CCBS, que na época era o professor Paulo Novaes, a sala dele ficava num complementozinho do vão principal da Faculdade de Química. Não tem 3 blocos Hum, ali? Naquele bloco do sim. centro, lá no fundo, tinha um andar que tinha uma sala de reuniões, tá? E embaixo tinha a sala do diretor de centro, que era o CCBS. O CCET, o diretor, ficava na frente, cá na frente, que na época me parece que era o professor Wilson de Brito. De Wilson. Brito Couto. Me parece que nessa época era ele. Então, veja, eu não me recordo. Matemática e física era professor Zé Américo. Enfim, mas mudava um Sim. pouco. Química tinha doutor Hélio Ferreira, tinha professor Manuel Francisco, É. entendeu? Então tinha esses que eram os chefes do departamento. Tinha a secretária do departamento de Química, que era a dona Luísa. Dona Luísa. Dona Luísa, não sei se você se recorda. Então, nós tínhamos os técnicos todos, tinha João, tinha não sei quem. Bom, então nós ficamos ali. Tinha uma quadra que ficava ali ao lado de Química, não sei se você conhece, uma quadrazinha quadra que era objeto na época até de disputa entre os alunos de Química e os alunos de Medicina, porque Medicina que funcionava naquele bloco ao lado, onde tem um bloco ao lado de Química? Hoje ali eu não sei se é o Sim. Polo Nordeste, alguma coisa assim, naquela área toda. Ali, Mas ali é tinha uns Secretaria de Cultura, né? alguma coisa, do Estado. Mas É do tinham Estado, uns é. prédios mais baixos que não tinham, não era de andar, onde funcionava a medicina, os laboratórios de anatomia, tinham dois auditórios, então o pessoal do primeiro período e do segundo período, me parece que até o terceiro período eles estudavam ali. Tinha bioquímica, anatomia 1, anatomia 2, essas disciplinas, e eles faziam prática ali, ou seja, os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, eles estudavam ali, junto com os de química naqueles 3 pavimentos. Então, às vezes, eles iam jogar bola na quadra e tinha aquele conflito, pode, não pode, a quadra é nossa, é sua, enfim. Então a química, ela tinha o Sim, quê? 3 vãos, era? três blocos, é uma estrutura só, mas eram 3 blocos. Você tinha o bloco da esquerda, o bloco da direita e um bloco central. O bloco central era mais administrativo. Tinha a direção de Tá. centro, a chefia do departamento de matemática e física, enfim, almoxarifado, essas coisas. E lá no fundo, os laboratórios. Agora, no bloco da direita e no bloco da esquerda, que tinham andares, Sim. a parte superior do bloco da direita eram sempre salas de aula, a parte de baixo eram laboratórios, tá? A mesma coisa no bloco Ah, da esquerda. A parte de entendi. baixo, laboratório. Agora, a parte do Entendi. centro só tinha sala de aula. Mas tinham Entendi. poucas salas de aula. Na verdade, deixa eu ver, aí, uma, duas, três, quatro. Se tivesse, tinham 5 salas de aula. 5, porque na No bloco verdade, do meio. no bloco do meio nós tínhamos, parece-me que 4. Uma, duas, umas 4. Mais umas 2 ou 3 no bloco da direita. Então, nós tínhamos na faixa de 7, 8 salas de aula. Não tínhamos mais do que isso. E atendia bem a todos os cursos da área de Química. Porque como o nosso foi o primeiro de crédito, os outros eram cursos anuais, né? Com a Entendi. grade anual. Então, era aquela turma mesmo, aqueles alunos e poucos alunos ficavam ali o ano todo. Então, isso na Tá. E lá no década de fundo tinha 70. mais laboratório, era? No fundo, tinha um prédio grande e que, na verdade, começou sendo de biologia, porque a parte de baixo era microbiologia, não sei o quê, pessoal de medicina, mas não usavam a parte superior e química passou a laboratórios de. Inclusive a pesquisa taquidrita, a PETASE, ela iniciou os seus trabalhos ali em cima, num laboratório que ficava ali em cima. Tinha sala de Entendi. professores, tinha um laboratório de Química Geral 1 e Geral 2, que era ali em cima, entendeu? E me parece que Fisicoquímica. Mas a parte de baixo era a parte de medicina. Ou seja, você não tinha muita divisão entre química e medicina na época. Só os blocos, mas na verdade os alunos rodavam tudo aquilo ali. Tudo aquilo. Tá. E aí me fale dos professores que você teve nessa época. Na verdade é o seguinte, professores que eu tive na época, vou citar, e se eu me esquecer de alguns, aí você vai ter que me perdoar, ou os professores, se estiverem assistindo, vão me perdoar. Então, que eu me recordo, tinha professora de analítica, tinha a professora Leda Dávila, professora Maria Carmen Barreto, professora Maria Viana, tá? De analítica, nós tínhamos essas pessoas.
Depois entrou o professor Patrocínio, mas muito tempo depois, tá? É. Nós tínhamos o professor Manuel Francisco, professor Hélio Ferreira, professor Edson Salles, tá? Da orgânica nós tínhamos o professor Clemson, professor Zé Carlos Garcês, Cabral, professor Cabral, tá? Isso da nossa área de química. Da física nós tínhamos o professor, tinha Odilon, que era da matemática e física, tinha o professor Leônidas Sanco, Sim. então, enfim, professor Lorivaldo, que depois entrou o professor Lorivaldo. Então, nós tínhamos um número grande de professores, grande que, na verdade, era um número pequeno, tá? Vamos usar esse termo assim, para a gente, tinha muita gente, mas, na verdade, comparado com hoje, nós temos um departamento com 40 e tantos professores, eu, quando deixei aí, deixei com 19. É Então, verdade. a diferença é muito grande. Então, química, na época, tinha em torno de 12, 15 professores estourando para atender toda a química da Faculdade de Química, né? Que agora era da universidade, Exato. entendeu? Então, quando foi em 74, eu concluí o curso, tá? Era para concluir em 73, mas concluí tudo e fiquei devendo essa disciplina, eu e o professor Djalma, que só foi dado em 74. Por isso que meu título, em vez de ser de 73, ficou de 74, porque foi quando eu fiz a disciplina, Entendi. entendeu? Nessa época eu já ensinava no Ateneu. No meu primeiro ano de faculdade, eu já estava no Jackson, convidado, e consegui ensinar no Ateneu. Minha primeira E turma como foi foi. seu ingresso na universidade? Então, na universidade foi em 1975, Haroldo, salvo engano, 75. Eu me formei em 74. Em 75, me parece que no meio do ano, eu não me recordo, acho que foi no meio do ano, lá para maio, junho, eu recebi um convite do professor Manuel Francisco, professor Hélio, para que eu submetesse o meu currículo, que na época não era tão bom assim, né? Mas eu tinha já uma experiência de Ateneu, de colégio agrícola, que na época eu estava também no colégio agrícola, aí para assumir fundamentos de química de uma forma temporária, como horista, né? Que Sim, estava precisando de professores, e realmente o departamento tinha necessidade de professor. Era um departamento sim. pequeno e a universidade estava crescendo e tinha muitas turmas Crescendo. e precisava. Então, aí eu coloquei meu currículo, meu nome, fiz lá uma entrevista e fui chamado e passei a ensinar fundamentos de química lá em 1975, de agosto, setembro, mais ou menos assim. E você Quando se lembra com foi? quem você foi entrevistado? Na época eu acho que, não sei, não me lembro, Haroldo, porque na época era professor Hélio, professor Manuel Francisco, tá? Eu me Sim, lembro sim, do meu concurso, imaginei. me lembro do meu concurso. Meu concurso foi professor Manuel Francisco, professor de Físico-Química, irmão de Djalma, mestre de Alberto? Zé Alberto, Zé Alberto, tá? E tinha outro professor, não sei, não me lembro quem era mais, na época do concurso, que não foi agora, né? Eu entrei em 75 como professor horista. Passei o Certo. finalzinho de 75, 76. Quando chegou no final de 76, eu soube que ia ter um concurso. Aí eu comecei a me preparar, resolvendo, para você ter ideia, eu resolvi na época todos os quesitos de Marran, não sei se você se lembra de Marran. Lembro, lembro. Eu tenho todos eles resolvidos aqui. Tá? Eu ia estudando com a professora Nívia, que na época ensinava, com o professor Machado também, que fez concurso também. Então, eu gostava de Marran, comecei a resolver tudo de Marran. Tudo bem, mas me preparei para o concurso. E em 77, no primeiro semestre de 77, houve esse concurso, com edital, com tudo, eu me inscrevi, tinham tinham 5 vagas, e tinham 7 inscritos, 8, 10, eu não me recordo. Eu sei que eram 5 vagas e só foram aprovados 3. Quem foi Na, você? na parte de química geral e inorgânica, tá? Eu e o professor Machado. Zé Augusto E, Machado? não, Zé Carlos Machado, que deixou a José Carlos universidade e Machado. foi para a Petrobras, né? Entendi. Inteligentíssimo. Então, Zé Carlos Machado, eu, e para Físico-Química, eles dedicaram a vaga que foi a professora Djalma. Sim, Então, dos inscritos,
nessas médias nós ficamos os três. Então eram 5 vagas, mas só chamaram 3. Na época, é até interessante, a professora Djalma estava terminando o mestrado em Pernambuco. De Tanto é que Pernambuco. ela protelou um pouco a vinda dela para a universidade, porque estava concluindo o mestrado. Então, em vez de entrar como nós entramos em 77, ela entrou, me parece que em 78, no final do ano de 77, algo assim. Ela concluiu o mestrado dela, que era de interesse da instituição, claro. Sim. Então, pronto, aí eu simplesmente só alterei meu contrato. Eu passei de professor horista para professor auxiliar de ensino. Certo, Aí certo, já concursado e tal, isso na década de 70, lá em 1977. Tanto é que certo, eu contei o tempo do Colégio Agrícola, porque eu entrei no Colégio Agrícola em 73, que era federal certo. também, lá no Quissamã. Sim. Aí, quando eu assumi a universidade, eu deixei o Colégio Agrícola. Eu de 73, 74, 75, 76, quando só trabalhei lá até o primeiro semestre de 77. Depois abandonei e assumi a universidade, que eram 40 horas, né? Eu não tinha como assumir o Colégio Agrícola. Aí E deixei o aí Colégio Agrícola. você, já dentro da universidade, Sim. chegou um certo momento, e aí eu queria que você explicasse também um pouquinho as razões disso. Por que que você resolveu fazer o mestrado? Então, na verdade, Haroldo, você sabe que no ensino superior, na universidade, se você não fizer uma especialização a nível de mestrado ou doutorado, mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos na época, que uma das coisas que eu sempre me bato, hoje a coisa é muito mais fácil. Na minha época, por exemplo, ninguém fazia mestrado em 1 ano e meio, 2 anos, não tinha como, era muito difícil, porque primeiro que você tinha uma série de disciplinas que eram pré-requisitos. Então, eu tinha, por exemplo, Laboratório Avançado 1, Laboratório Avançado 2, lá na Bahia, com o professor Celso. Então, como você vai fazer só um laboratório? Tem que ter os dois. O que você pode fazer é, em paralelo, começar a sua atividade de trabalho de pesquisa para fazer sua tese. Mas você não tem como concluir antes de 1 ano e meio, 2 anos no mínimo. Tá? Então, em média, eram 2 a 2 anos e meio. O mestrado era assim. E o Mas, doutorado, hum, mas existia, Mendonça, naquela época que você foi fazer o mestrado, sim. existia essa necessidade de fazer o mestrado no Hum, Brasil? Alguém Não, influenciou? não, Como é não, que não. foi isso? Não, não, foi por interesse próprio e eu queria. Todo mundo saindo. Você na universidade, você hoje, se você não tiver o título de doutor, você não é doutor, não é professor. Quer dizer, mistura muito a bola. Quer dizer, professor, doutor, doutor, professor, qual é o melhor para a universidade? Depende, depende. Um departamento tem que ter o professor doutor, mas tem que ter o doutor professor também. Não é assim? Não é Então, assim? então o pessoal confunde muito essas coisas. E eu costumo sempre diferenciar. Mas eu vi a necessidade de fazer um curso de pós-graduação. Eu digo, eu tenho que fazer, senão eu vou ficar marcando passo, mesmo porque só subia na carreira se você tivesse o mestrado, o doutorado, Entendi. etc. Tá? Na minha época não tinha o professor, essa última, depois do, doutor, do titular, que é o associado, não tinha isso. Mas só morria em titular, e para chegar a titular, para você ter ideia, quando eu saí da universidade, tinham 8, mas na época que eu estava lá no meu auge, nós só tínhamos 4 professores titulares. 4. Tá certo? Dos quais um deles era porque era titular da banda e na hora da, da adaptação, não, na hora que houve um ajuste nas categorias, adjunto para assistente e tal, viram lá titular e botaram como titular. Então, pra você ter ideia, eram poucos titulares. Não tinha essa coisa toda. Para chegar a titular era muito difícil, tinha que ter trabalhos em nível internacional, publicados, que era muito difícil na época. Era difícil. Pra você ter ideia, mestrado na minha área não tinha por aqui. Não tinha. Você tinha, desculpe, doutorado, não tinha. Só tinha mestrado na Bahia, na área de analítica. Você tinha em Pernambuco um mestrado em físico-química, não tinha nem doutorado. Tinha no Ceará, realmente tinha mestrado e doutorado, mas em orgânica, não era meu interesse. E se eu quisesse fazer um doutorado, eu teria que ir para o Rio ou São Paulo, ou partir para o Isso. Sul. Então,
certo, Então, na época não dava, eu digo, não dá para mim, eu vou fazer o meu mestrado de analítica lá no Instituto, na UFBA. E fui, fiquei com o Dr. Celso, mas o interesse foi esse, foi o interesse de conhecimento, de curso de certo. pós-graduação. Não foi tanto exigência, porque na época não tinha. Apesar de que eu sabia que só iria ascender na minha carreira de professor com a titulação. Certo, Por é. isso que também me motivou. E Entendeu? na pesquisa, a pesquisa que você fez lá no A, projeto PETASE, como então, é a que foi pesquisa, esse período aí? a pesquisa é interessante. A pesquisa não começou daí, a pesquisa começou muito antes. Quando eu entrei em 1975, 77, já tinha essa pesquisa, foi montada essa pesquisa, e eu já comecei a trabalhar. Então, nós tínhamos na pesquisa o professor Hélio Ferreira, o professor Manuel Francisco, trabalhávamos com sais fundidos, tá? Certo. A temperatura elevada, 800, 900 graus por aí. Então, nós tínhamos o equipamento, houve um convênio da universidade com a França, com um professor que vinha da França, o professor Combe, Richard Combe, que dava assistência à nossa pesquisa, professor Hélio Ferreira, professor Manuel Francisco, tinha eu, professor Marcionilo, como professores que também ajudavam. E tínhamos alguns técnicos que faziam a parte técnica, não sei se você se recorda de Nerivaldo, Ayrton, Odenil trabalhou lá, Lembro. Odenil. Então, eles ajudavam a preparar as coisas e tal. Na época, eu fiquei mais responsável, desde a época que eu trabalhei lá, na parte de análise. Eu sempre fui mais voltado para análise. Então, Manuel Francisco chegava para mim, o professor Francisco dizia, Mendonça, eu quero que você veja aí como é que determina alumínio dessa aqui. Aí eu tinha que me virar e fazer. Eu quero aqui do fósforo, por exemplo, pirofosfato, metafosfato, não se tinha na literatura como se determinar, eles precisavam para adubos, para não sei o que lá, para. Enfim, eu quero que você se vire. Aí eu tive que me virar. Fizemos titulações de neutralização com volumes de 0,1 e 0,1 ml, 0,2 e 0,2, 0,5 e 0,5. Aí eu fiz um programa no Excel para fazer derivada primeira, derivada segunda, enfim. E nós chegamos a uma conclusão que depois até mostrada ao Dr. Celso, ele disse, olha, é inédito, não tem ninguém que faça isso. Tanto é que depois eles publicaram. E na época nós trabalhávamos muito com magnésio, com a taquidrita e etc. Depois entrou carnalita. E além disso, quando eu saí para fazer a pós-graduação, eu parei um pouco a pesquisa, tá? Porque eu saí em 1980, 80 e pouco, eu fui fazer meu mestrado. Na época, a universidade estava passando para o campus. Então, Sim, quando ainda saí da Vila Cristina. isso. Mas quando eu retornei em 83, 82 e pouco, eu retornei para que outros professores saíssem, no caso do professor Marcionilo, professor não sei quem, porque tinha que ter aquele rodízio, né? Senão não É, saía, porque é, o departamento é pequeno. é. Então, quando eu retornei, eu já retornei para o campus, o E aí, campus você do estranhou essa Rosael. diferença? Aí, veja, Haroldo, o problema é o seguinte, é que como o campus mudou, a universidade passou para o campus do Rosa Elza em 80, mas Química não foi em 80. Depois, Química só 82. foi em 81, 82, porque começou a se passar material, transportava Becker, transportava isso, os equipamentos e tudo, e os laboratórios ainda tinha esse que faltava uma tomada. Então, enfim, a parte teórica foi, a educação física foi, não sei quem foi, mas química, biologia, essas coisas. Eles ficaram. Exatamente aí já foi meu finzinho de mestrado e eu já estava praticamente escrevendo a tese, mas eu já tinha retornado, já estava dando aula aqui. Saía assim um dia na semana ou dois para conversar com o meu orientador, que era o Dr. Celso, levava o material, ele cortava a parte do que estava escrito e dizia isso não está bom, isso está bom e tal, enfim. Isso que você sabe mais do que eu, como é que funciona a coisa. Mas aí eu retornei para a pesquisa. Já era naquela salinha lá do bloco de química, lá no fundo, lá No atrás. final, lado esquerdo, né? Ah, pronto. E continuei a trabalhar. E daí nós passamos até a fazer prestação de serviço na parte técnica, de aconselhamento técnico. Tinha uma certa feita que tinha uma empresa, não sei se em Feira de Santana, trabalhava com pó de titânio, alguma coisa assim que vendia para tinta.
E eles estavam reclamando lá, quem recebia lá na Europa, que estava com cheiro de enxofre, né? E aí eu fui com o professor Manuel Francisco, ver lá a planta da fábrica, ver como é que eles faziam, e propusemos, então, no meio das coisas, alterar um pouco o pH, assim, coisa simples. Em vez de trabalhar com 7 de pH, trabalhasse com 6,5, porque evitaria, ou trabalhar com 7 em vez de 6,5, porque evitaria a formação do H2S. Entendeu? Você está entendendo? Bom, nós fizemos isso. Então, nós começamos a trabalhar assim. E com solubilidade de carnalita também. Fizemos uma opção de coisas. Ao tempo em que também prestamos ajuda ao professor da biologia, como Eduardo Garcia, que foi reitor, ele tinha umas pesquisas de sódio, de potássio, que ele queria ver como é que aquilo funcionava na corrente sanguínea, se estimulava ou não batimentos cardíacos, e eu fazia no fotômetro de chama para ele. Então, eu sempre fui voltado à pesquisa. Tenho muito poucos trabalhos, não vai comparar com o que você tem, mas eu tenho, assim, mais ou menos, uns mais de 30 trabalhos publicados nessa área, com o professor Manuel Francisco, tudo da minha tese de mestrado também, nós tiramos algumas coisas, mas eu sempre trabalhei com pesquisa. Ô Mendonça, nessa época que você Sim. voltou do mestrado, que Hum, voltou para o projeto PETASE ali no Departamento de Química, sim. além desse laboratório, tinha algum outro laboratório que fazia pesquisa? Eu não me recordo. Logo quando eu cheguei, tinha esse, mas depois Patrocínio criou um laboratório que funcionava ali vizinho ao CCET, não sei se você se recorda, mas foi algum tempo Sim. depois, tá? Não sei se nessa época de 80 e pouco, acho que já foi na década de 90. Então era esse laboratório que Patrocínio trabalhava com água, com alguma coisa assim nesse sentido. Então, por muito tempo, a pesquisa do Departamento de Sim, Química era com vocês. era a Petase, por muito tempo. Entendi. Eu não me Entendi. recordo, eu posso estar pecando aqui, mas eu não me recordo de outro grupo que trabalhasse assim para com convênios e prestação de serviços. Nós tínhamos convênios, etc. Entendeu? Com o Estado, tinha um convênio com o Estado, tinha convênio com não sei quem, tinha uma série de... Essa parte de convênio, quem tomava conta, na verdade, era o professor Hélio Ferreira. A parte mais científica era o professor Combe e o professor Manuel Francisco. Eu fazia mais a parte de laboratório, a parte de análise, comprovar percentuais, etc. Tinha o professor Marcioneiro que tocava a parte experimental, de temperatura elevada lá no forno, e os técnicos que ajudavam. Então, mas era um grupo bem formado, nós tínhamos reuniões semanais para se discutir o que é que está trabalhando, como está trabalhando. Era assim. Então, eu Certo, gostei, foi um certo. tempo bom para mim, um tempo que eu aprendi muito. Eu nunca deixei de fazer pesquisa. Independentemente disso, nós trabalhamos outros assuntos, não só sal fundido, mas nós Uhum. fizemos muita coisa. Beleza. E Viu? aí, Mendonça, depois Sim, desse período que sim. você teve de pesquisa, você também começou a ter uma participação também na parte administrativa, né, da Então, universidade. aí eu ia passar para um outro viés, que é o viés, na verdade, político, não é um político que é administrativo. Político administrativo ou administrativo político, eu não sei. Eu nunca tive essa queda por política, né? Nunca tive, mas então eu fui chefe de departamento, chefe, como diz o ditado, chefe bombeiro para apagar incêndio, né? Porque na verdade eu era o decano e houve um conflito de interesses, de opiniões, de diretrizes, de grupos, na verdade. E como eu era o decano, na verdade o decano era o professor Patrocínio, mas como o professor Patrocínio na época ele estava, me parece, não sei se no Instituto de Tecnologia ou era pró-reitor, ele não podia assumir, então vai o segundo decano. Eu sei que eu fui assumir o departamento para fazer a eleição do departamento, então eu assumi o departamento. Fui presidente de colegiado por vários anos. Eu acho que desde a época, não sei se você entrou, eu era presidente do colegiado de Química, não tinha gratificação alguma, tá? Eu era porque gostava mesmo, fazia a matrícula de todo mundo de bacharel, de licenciatura e tal. Falei em bacharel, me lembrei. Em 83, eu fiz bacharel também, eu fiz bacharelado. Eu comecei em 83 e em 85 eu concluí o bacharel. Então, na verdade, eu sou licenciado e sou bacharel em Química.
Era uma Eu fiz. exigência, não era, Mendonça? Não, bacharel não. Bacharel eu fiz porque eu digo, bom, eu vou fazer. E gostava da parte científica. O bacharel é o cientista da química, né? Ele trabalha com ciência, não trabalha com magistério, não trabalha com processo, com nada disso. Trabalha só com a ciência, mesmo, com a química. Aí eu digo, eu vou fazer o que eu gosto. Aí fiz, terminei em 85, me parece, 85, de 83 a 85. 83. Eu 83. iniciei, foi entre 83 e 85. Na verdade, eu fiz o complemento das disciplinas, tá? Já tinha É. muito, porque eu tinha feito muitas disciplinas já, até como optativa, eu tinha feito cálculo 3, cálculo 4, eu fui até fazer cálculo 5, depois eu desisti e não fiz mais. Fiz o primeiro mês, o segundo, não porque eu não gostasse, ia ficar muito pesado, e levei muita coisa, Derrom, de Nablas e não sei o quê, e Cruz Credo. Eu digo, olha, deixa para lá. Não, né? Aí deixei o cálculo mais avançado, porque também eu tinha muita coisa, né? A gente, quanto mais abarca, né, complica. Então eu não queria abarcar tudo isso. E deixei. Mas aí então foi um ano, na verdade. Só que como eu estava ensinando, eu não tinha essas horas tão livres assim, não podia fazer muitas disciplinas. Eu fazia uma nesse período, duas, eu fazia uma no outro. Eu sei que de 83 até o começo de 85, 80, não, 84, foram 3 ou 4 períodos que eu fiz para concluir o bacharel. Porque fazia assim, uma, duas, cada semestre não podia ser diferente. Aí concluí também. Isso em 1985, mais ou menos por aí, que eu não me recordo a data exata. Porque eu também nunca usei o título, né? Só para o Conselho de Química, que precisava registrar. Sim, Mas eu nunca sim, usei sim, para sim, nada. sim. Bom, Certo. então, na pesquisa sempre trabalhei, até praticamente os últimos dias. Só deixei a pesquisa quando a pesquisa realmente acabou. A pesquisa taquidrita, a petásia, eu continuei até os últimos dias de vida dela. Eu continuei. Certo. Então, Aí na parte administrativa agora. Aí quando chegou em 1990 e alguma coisa, em 96, 97, que eu assumi em 97, eu me candidatei a diretor de centro. Na verdade, nós tínhamos um grupo de oposição na época, se a gente pode falar em oposição, mas um grupo que tinha um pensamento diferente do pensamento que reinava na época. Daqueles adeptos, por exemplo, do pessoal da reitoria, dos que estavam na situação. Então, tínhamos um grupo grande, fizemos uma série de reuniões, e na época só podia ser diretor de centro, ou o adjunto 4, ou o doutor. Então, o nosso grupo tinha realmente os doutores, mas os doutores que tinham, eles não se propuseram. E quando disseram que podia se candidatar, mas nós verificamos o seguinte, eu não, o grupo todo, de que tinha que ser uma pessoa que tivesse um índice de reprovação baixo, não é? Não a aceitação alta, mas, pelo contrário, um índice de rejeição pequeno, porque ficaria fácil se trabalhar depois. Então, isso é para quem entende da política, eu não entendo disso. Então, e fomos analisando as pessoas e ficou o seguinte: o meu nome, que eu tinha condição, porque na época eu era adjunto 4, e o vice, professor Monteiro, de estatística. Então, eu coloquei meu nome, porque o grupo apoiou, e vamos, tem que ser você, e nós temos que apresentar um nome, não pode ficar assim. E eu apresentei meu nome. Para a insatisfação de alguns, não é? Mas, enfim, eu disse, eu vou nessa arrancada, eu vou ver o que é que vai dar. Né? Vou ver o que é que vai dar. Então, Haroldo, eu me candidatei. E, graças a Deus, fui bem, fiz a minha campanha, não agredi ninguém, pelo contrário, fui agredido, mas aí ganhei. Em 2 segmentos, tinha professor e funcionário, eu ganhei, só perdi em aluno, acho que por 40 alunos, alguma coisa assim. E na época eu nem tinha como trabalhar em cima, eu trabalhei em cima dos meus alunos, por isso que eu tive muito voto de aluno, mas a máquina tinha mais condição do que eu de trabalhar aluno, né? Então, não vou citar certos fatos aqui que não tem sentido para a gente publicizar isso, mas aí eu passei de 77 até
2001, de 77 a 78, 79, 80 e 81. São 4 anos, eu passei como diretor de centro. Entrei no centro com 12 cursos, deixei em 2017, em 2001 com 17 cursos, inclusive as licenciaturas noturnas, elas foram aprovadas na minha época, e mais alguns cursos, a física médica, enfim. Eu, quando entrei, tinham 12, eu saí e deixei com 17. Eu não estou dizendo que foi mérito só meu, mérito de quem? Mérito dos grupos que entenderam que tinha necessidade de se ter a licenciatura noturna. E eu ajudei no processo, na direção de centro, na hora de aprovar o projeto, de mandar para a reitoria, de buscar lá, tá em cima, olha, tem que aprovar, o CONEP tem que aprovar. Então, deixei, na verdade, com 17 cursos. Não me arrependo, tá? Fiz o que pude, tratei todo mundo de forma igualitária. Então, eu sempre me pautei pelo zelo, pela dureza das coisas, mas respeitando cada um e sempre ouvindo as posições e respeitando as posições de todo mundo, tá? Sempre me pautei por isso. Deixei em 81, ou em 2001, deixei, tá? Continuei a minha vidinha de professor. Quando foi em 2003, aí fui eleito presidente do Conselho Regional de Química, da 8ª Região. Aí fiquei como professor de Química, tá? Mas parte da minha carga agora, como era um órgão federal também, por lei, não é? Eu peguei parte da minha carga e dediquei ao Conselho Regional de Química, a 8ª Região, que é aqui em Aracaju. Não sei se você se lembra, ali ao lado do Banese da Augusto Mainá ali, não é? Eu fui tesoureiro quando você era presidente. Eu lembro, me lembro. Me lembro. Então, veja, quando eu entrei ali, eu entrei, na verdade, porque eu tive até pena, me preocupei para sanear até os problemas do conselho. Eu cheguei no conselho, o conselho estava devendo novembro de aluguel, dezembro do pessoal que trabalhava, 13º, aluguel de dezembro. Então, eu assumi em dezembro, fiz logo um pedido ao Conselho Federal de ajuda financeira, ele mandou que eu fizesse um projeto, fizemos a toque de caixa e pique de sino, não sei se você se recorda, um projeto, mandamos para Brasília, eu fui para Brasília e não deram o que nós estávamos pedindo, mas deram um valor que deu para pagar o salário de todo mundo, o aluguel, tá certo? E para ter um soprozinho de vida, pelo menos janeiro, fevereiro e março, que eram os meses em que nós teríamos a arrecadação da anuidade. Tanto é que na minha proposta, eu paguei esse empréstimo, na época, salvo engano, 20 e poucos mil reais, eu paguei no mesmo ano. Eu dividi em 10 parcelas e paguei, quitei o nosso empréstimo. Então, quando saí, deixei o conselho com saldo positivo. Na época, me lembro como hoje, paguei tudo em dezembro e deixei um saldo ainda de 14 mil reais. 13, 14 mil. Então, não fiz muita coisa no conselho, como também no CCET. Primeiro que o CCET eu não era ordenador de despesa, né? O diretor do centro, ele é mais um cargo político. Ele é mais ali aquele camarada que gerencia o centro, o patrimônio e etc. Resolve os problemas, é um bombeiro também, mas não tem poder de ordenar a despesa, não tem. Quem faz isso é a reitoria que manda. Tudo que você pede, a reitoria manda para o departamento, para o centro, mas não tem. O conselho não fiz também por conta de que nós estávamos devendo, não tinha nem como nem fazer, por exemplo, semana do químico, como fazer um jantar, como fazer um negócio, eu estava devendo. Eu não tinha nem como me sustentar em pé, eu tinha que pagar o que está devendo, entendeu, Aru? Então, aquela história de dizer, professor, faça uma confraternização, faça isso. Eu digo, como, minha gente? Uma confraternização custa, eu vou tirar de onde isso? Primeiro que eu tenho que ver de que rubrica eu vou tirar isso. E segundo que nós não temos esse dinheiro, entendeu? Então, são coisas que acontecem. Então, essa parte política, voltando aqui para a universidade, foi também por acaso, tá? Mas foi uma experiência para mim gratificante. Eu gostei, eu assumi ali durante 4 anos, participei dessas reuniões de cônsul, desculpe, de CONEPs, etc. Tudo que tem.
do Estudo de Tecnologia. Eu briguei no bom sentido, né, para colocar como representante definitivo no conselho do ITPS o representante do CCET, que era um representante da universidade. Aí eu disse, olha, não tem sentido. Vai a reitoria, manda um professor da área de humanas e tal. O melhor seria alguém da área de ciências exatas, porque é estudo, tecnologia e pesquisa do Estado de Sergipe. Então, está mais afim o CCT. Foi quando até o doutor Benedito Figueiredo disse, é verdade, vamos analisar esse pleito e tal. Eu sei que hoje, eu não sei quando mudaram, mas hoje me parece que está lá escrito já que é o representante do CCT que representa a universidade junto ao Conselho Maior do Estudo de Tecnologia. Então, são fatos assim que eu me recordo, sabe, Haroldo? Agora, Ótimo. data é complicado a gente lembrar a Não, data, né? não, tudo bem. Agora, Agora, ver como foi a minha vida toda, desde o começo até. Não foi uma vida simples, tá? Eu, graças a Deus, hoje casado, são 5 filhos, com a mesma mulher, mesma esposa, dona Hortência. Então, são quase 50 anos já de casado, estou fazendo daqui a mais 1 ano e meio, 2 anos. Com filhos já, meu filho mais velho tem 47 anos, né? A minha mais nova tem 31, quer dizer, eu já estou mais para lá do que para cá. Mais para lá do que para cá, né? Mas, enfim, continuo ensinando na Pio Décimo. Recebi o convite do professor Alenaldo em 2009 e de 2009 até agora continuo na Pio Décimo. Até o dia que Deus quiser. Até o dia que a Pio Décimo quiser. Quando não quiser mais, eu junto para meus a gente paninhos e... concluir, Sim, para a gente concluir, veja, você tem uma participação muito importante nesse cinquentenário. Como você acabou de relatar, você fez parte da primeira turma do licenciado. Você, quando entrou na universidade, a universidade estava criando o curso de licenciatura. sim. Depois foi parte da primeira turma do bacharelado. Então, tem uma participação sua muito importante nesse cinquentenário aí. E aí eu queria, Mendonça, duas coisas suas agora para a gente finalizar. Foi não. Uma coisa é você olhando essa história, olhando tudo isso que aconteceu na sua vida, que você acabou de dizer, e olhando também a história dos químicos aqui na nossa cidade. Primeira pergunta seria essa: quem você gostaria de dizer assim, olha, esta pessoa merece uma homenagem, ou uma ou duas, por tudo aquilo que representou na história da química aqui em Sergipe? E a segunda coisa é que mensagem você poderia deixar hoje para nossos alunos que estão fazendo química, não só na universidade, mas também na FUDESC, em todo o estado, né? Que você sabe que tem o campus Itabaiana, tem o curso de Sim, licenciatura em sim. química. Tem. Então, queria que você finalizasse e deixasse você com as últimas palavras são suas, com essas duas perguntas aí para você. Fique à vontade. Sim. Bom, Haroldo, é o seguinte, escolher professor sei lá, quem sou eu? Eu tenho um número de professores que eu acho que a química em si, eu vou falar da minha época para cá. Evidentemente, anterior a mim, eu não tenho como. Também, em homenagem, eu gosto de fazer às pessoas que estão vivas. Porque morreu, não é que morreu não vale mais nada, porque o bom é a homenagem enquanto a pessoa está viva, tá certo? Porque vai saborear aquela homenagem. Tem professores que não me marcaram, mas são professores que se dedicavam à química. Então, para eu citar um ou outro, por exemplo, eu posso citar uns 4 ou 5 que você vai concordar comigo. O professor Manuel Francisco, professor Hélio Ferreira, repare, o professor Edson Salles, trabalhou muito, professor Edson Salles, independentemente de qualquer definição que se dê. Então, veja, tem outros professores que na época era de química, eram professores de química, não da química nossa, mas que depois passou a ser engenharia. Tem professor que já faleceu, Barreto Fontes, professor
Zé Américo, que ensinava física ao pessoal de química, excelente professor, que também já é falecido. Professor Armando Ferreira de Barros. Então, veja, para escolher, e todos eles eram professores da antiga escola de química ou da primeira faculdade de química, vamos dizer assim, curso de química. Para escolher um desses, repare como é complicado. Entendeu? Então, professor Manuel Francisco, professor Hélio Ferreira, professor vivos, vamos dizer, quem é outro que você poderia hoje vivo? Professor Cabral, que é antigo, o Carlos Cabral, professor Eliane Cabral, a esposa dele, são pessoas que deram uma contribuição importante ao departamento. A professora Eliane ensinou para você fisicoquímica, Haroldo. Lembra? Com todas as dificuldades da época, mas ensinou. Tinha o professor Clemson, eu nem sei mais, nunca tive mais contato com o professor Clemson, não sei se ainda vive. Professor Ele está Ronaldo, vivo, está professor adoentado, Ronaldo, mas está vivo. professor Ronaldo de mineralogia. Então são excelentes companheiros da época. Sim, tem o professor Patrocínio também, que quer queira, quer não, um profissional de categoria, pessoa inteligentíssima. Então, veja, Haroldo, tem muita gente que se eu estiver citando alguém, eu posso cometer uma injustiça e os caras vão dizer depois, mas professor, o senhor não lembrou, né? Então, eu não gostaria de citar assim, de dizer, olha, esse. Eu já citei esses nomes, qualquer um que você escolher desses, para mim, de coração eu lhe digo, eu aplaudo, estou aplaudindo. A mensagem que eu deixo para a Química é o seguinte: desde a época que eu me entendo como um estudante, que eu abracei a Química, eu sei da importância da Química para o progresso, para um país, uma nação crescer. Isso não resta dúvida. Seja lá ela com qualquer ramo, em qualquer denominação moderna, se é isso, se é aquilo, se agora é com nanotecnologia, se é assim, se agora se... Veja, a química em si tem uma importância estúpida no progresso de uma nação. Então, nós sabemos que o campo, o mercado de trabalho do químico é meio complicado, é meio difícil. Muitas vezes eu até aconselho um aluno, eu digo, olha, faça a licenciatura em química, que você vai ter uma perspectiva melhor de emprego. Porque se você fizer química industrial, se você quiser realmente fazer química industrial, não tem problema nenhum. Agora, se você está pensando em se empregar em alguma coisa, mais fácil se você fizer a licenciatura. Então, a engenharia, eu digo, beleza, muito bom, mas vai ter dificuldade agora. Pense nisso. Você quer fazer, faça, mas se você está pensando em retorno financeiro, em dinheiro para sobreviver, é melhor fazer a licenciatura. Então, esse é o conselho que eu dou. E química é extremamente importante para qualquer que seja a nação. Na verdade, nós respiramos química, né? Tudo que você pensa hoje, você tem um pouco da química, não tem para onde correr. Não tem física que diga que não tem química, não tem biologia que diga que não tem química. Enfim, a química hoje é praticamente, eu não vou dizer que é tudo, mas ela influencia em grande parte do nosso dia a dia. Então, para quem está fazendo química, um abraço, meus elogios e não percam as esperanças, tá certo? Amanhã nós teremos dias melhores para quem está fazendo química. Talvez não seja mais para mim, mas um dia nós vamos, esse país ou esse mundo vai reconhecer a profissão da química, que ainda não reconhece. Ninguém conhece. Você fala em químico, o cara não... Químico, né? Agora fale em psicólogo, médico, odontólogo, né? Biólogo, mais químico. Mas a gente não pode ficar triste com isso, não. Tem que pensar no... Professor Carlos Alberto Vieira de Mendonça, muito As suas obrigado ordens. por essa entrevista. Mais uma E vez, eu que agradeço. É uma honra para mim. Eu não sei se